hoje, nessa primeira mensagem dessa série esporádica, Nuvem de Testemunhas, a gente vai falar sobre Abraão, tá bom? Então abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis 22 e a gente vai ver a partir do versículo 1. Quem abriu, diga amém. Beleza, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jirê, ou o Senhor proverá, né? Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Tu és santo, ó Pai, tu és o nosso Deus, o nosso Pai. E como é difícil, ó Deus, ver uma mensagem como essa, ó Deus, quando nos sentimos tão sem fé, Senhor. Então fala, ó Deus, aos nossos corações, abençoa, ó Deus, a nossa vida, tira qualquer distração e que a gente possa, ó Deus, entender o que tu tens para nós aqui nesse texto, ó Deus. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, olha para o versículo 1, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta para a gente tentar expor esse texto. O versículo 1 ele diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Eu vou falar melhor sobre isso já. Dizendo-lhe a Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá sacrificar. Gente, Abraão é conhecido nas Escrituras como o herói da fé. Talvez o pai da fé, o pai de muitas nações. Abraão ele é chamado pelo Senhor em Gênesis 12. Em Gênesis 12, alguns teólogos dizem que é uma grande ruptura do próprio plano de Deus na terra. Se você vê a partir de Gênesis 1, Deus é como um Deus universal. Ele chama Adão e Eva para que Adão e Eva procriem, e é como se Deus se decepcionasse ali com Adão e Eva. Aí depois você vê um outro grande problema, que é a Torre de Babel, que é uma outra grande decepção para Deus ali, quando Deus se revela para toda a humanidade. Tem antes disso a Arca de Noé, onde Deus destrói toda a humanidade também pela quantidade de pecado que existe na terra. Em Gênesis 11, quando tem a Torre de Babel, é como se Deus mudasse a perspectiva e dissesse assim: eu não vou mais trabalhar como um Deus universal, como um Deus que lida com todas as pessoas da terra, eu vou trabalhar especificamente com um povo. E em Gênesis 12, Deus chama Abraão para ser o pai de uma nação,
a qual essa nação seria chamada nação santa, seria chamada a nação de Israel. Esse seria o povo de Deus, que esse povo iria influenciar todo o universo. Então Deus agora, em Gênesis 12, ele se torna o Deus de um povo, para que esse povo seja nação santa, sacerdócio real para todo o universo, para toda a terra. O fato é que Deus começa esse povo com um homem, e esse homem é Abraão. E Deus chama Abraão, dizendo assim: Abraão, você que mora lá nos cafundó do Judas, você vai lá para a terra que eu vou dar para o meu povo. Outra, Abraão, você vai ser o pai dessa nação. Ah, Deus, quer dizer que eu vou ter um menino? Não, Abraão. Sai aí no meio da rua. Abraão sai no meio da rua, olha para o céu. Conta as estrelas, Abraão. Abraão começa a contar. Aí Deus faz: não, Abraão, dá verruga. Você tem isso? Lembra? Não? É porque você não é do interior. No interior, se você contar a estrela, dá verruga. Mas Deus diz assim: Abraão, conta as estrelas. É impossível contar as estrelas. Abraão, pois assim como o céu está cheio de estrelas, assim será a sua descendência e os seus filhos. Glória a Deus. Deus faz essa promessa em Gênesis 12. Deus repete essa promessa em Gênesis 13. Deus confirma essa promessa em Gênesis 15. Mas Deus não cumpre a promessa. Abraão já conta ali com seus 100 anos. Sara, sua esposa, já tem lá pelos 90 anos. E eles não têm nenhum filho. Aí Sara faz: espera aí, Abraão, meu velho, vem cá. Abraão, vem cá. Diz Sara, sua mulher: Abraão, Deus não lhe deu uma promessa de que você ia ter filhos? Abraão: sim, já deu 3 vezes essa promessa. Então, meu filho, faz o seguinte, está aqui minha serva Agar, né? A serva, né, de Sara. Faz o seguinte, deite com minha serva, ela pode ter filho e ela vai te dar o filho da descendência de Deus para você. Abraão se deita com outra mulher, tem um filho, esse filho é chamado de Ismael, mas Deus chega para Abraão e diz, o próprio Abraão chega para Deus e diz: Deus, faz de Ismael a minha descendência. E Deus diz: não, porque você será pai de muitas nações, mas será através de um filho com sua esposa, com Sara. Passa então Gênesis 17, passa Gênesis 18, Deus confirma de novo a promessa que vai ter para Abraão, mas a promessa não vem, até que em Gênesis 20 o menino nasce. Antes do menino nascer é interessante, porque o anjo chega para Sara, para Abraão e diz: ó, ano que vem sua mulher vai ter filho. Sara faz o quê? Cai na risada. Cai na risada. Sabe quando aquela promessa não vem, quando você não acredita mais, né? Aí fala: ei, tu vai casar. Vocês estão rindo, gente? Meu irmão, creia. Tenha fé. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Cai na risada. Ela riu tanto que o Isaac significa riso. A promessa de Deus na vida de Abraão é Isaac, que significa riso. Porque assim como Sara riu por não acreditar na promessa de Deus, você vai ter o filho e vai colocar o nome do seu filho de Isaac, que significa sorriso. Se Bela fosse um menino, eu ia botar o nome de Isaac. Né? Eu acho fantástico quando Deus faz coisas tão maravilhosas na nossa vida que a gente acaba rindo. Né? Enfim. O que é interessante, gente, é que aí você lê um texto, em Gênesis 21, Isaac nasce, e imagine toda a alegria, a esperança de Abraão ao receber a promessa de que teria um filho, e imagine agora a tristeza de Abraão, no momento em que Deus chega para ele e diz: Abraão, está vendo seu filho Isaac, seu único filho, e é interessante que Deus frisa isso, olha, seu único filho, esse filho que você ama, eu quero que você pegue esse filho e sacrifique ele. Você sabe que o sacrifício era um costume comum, né, desde essa época, em outros povos, e no judaísmo também se tornou algo muito comum. O que Deus pediu para Abraão foi para que Abraão sacrificasse, matasse o seu filho em louvor a Deus, que era algo muito comum
naquelas civilizações. Abraão pega o seu filho Isaque, leva para o sacrifício. E Deus diz assim, olha, você vai levar lá no Monte Moriá. Vamos voltar para o texto. Eu queria ir seguindo com o texto aqui com vocês. Ele diz assim, olha, toma seu filho, no versículo 2, seu único filho Isaque, e leva lá na região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. No Antigo Testamento, a gente tem vários personagens. E alguns desses personagens são chamados de tipos, tipologias de Cristo. Cristo, ele aparece no Antigo Testamento como uma menção através da história de algumas pessoas. Então, por exemplo, se você pegar a vida de Moisés é muito parecida com a vida de Cristo. Para Moisés nascer, teve perseguição de crianças, não é verdade? Ele foi o libertador de Israel, assim como Jesus é o libertador do povo. Neemias é uma tipologia de Cristo. O próprio rei Davi é uma tipologia do Cristo, já que Jesus é o verdadeiro rei, o rei de Israel, assim como Davi foi rei de Israel. Então existem alguns tipos, mas talvez o principal tipo e a principal tipologia de Cristo no Antigo Testamento, e isso aconteceu para que depois que Jesus viesse, os judeus entendessem que Deus já tinha um plano de Cristo desde Adão e Eva. Então o judeu, se ele olhar para o Antigo Testamento, ele vai ver indícios de Cristo durante todos os 39 livros do Antigo Testamento. Mas enfim, Isaque, gente, é a principal tipologia de Cristo do Antigo Testamento. E eu queria mostrar isso para vocês. Jesus, Isaque, era o único filho de quem? De Abraão. Jesus é o filho unigênito de quem? De Deus. Porque Deus amou seu mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Segunda coisa de Isaque que se parece muito com Cristo. Abraão, ele vivia já na terra em que Deus daria a Israel. E Deus diz assim a Abraão, Abraão, leva seu filho para a região de Moriá. Essa região de Moriá, gente, era uma região com muitas montanhas. Dentre elas existiam 3 montanhas, 2 muito conhecidas por nós. O Monte Sião e o Monte do Calvário. Então, provavelmente, Isaque foi levado para ser sacrificado no mesmo lugar em que Cristo foi crucificado. Tem um outro momento no texto que é bem interessante. Vê lá no versículo 4. No versículo 4, diz que a caminhada de Isaque durou quantos dias? 3 dias. Assim como o período entre a paixão de Cristo e a sua ressurreição. No versículo 6, diz que Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de Isaque. Isaque carregou a lenha para o seu holocausto nas costas, assim como Cristo carregou a cruz nas costas. No versículo 9, a Bíblia diz que Isaque foi amarrado para ser sacrificado, assim como Cristo era preso na cruz. O fato, gente, é que Isaque, ele era o sacrifício que Deus queria para que existisse ou se provasse a fé de Abraão. Só que a Bíblia diz que quando Abraão vai sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor desce e diz, Abraão, não precisa, porque agora eu sei que você verdadeiramente teme ao Senhor. E a Bíblia diz que apareceu ali ao lado um cordeiro que seria sacrificado em substituição a Isaque. Sabe qual é a única diferença, gente, entre o Moriá e o Calvário, entre Isaque e Cristo? A única diferença é que no Calvário, quem deveria ter sido sacrificado era eu e você. E Cristo, ele nos substitui no Calvário. A diferença é que o amor que se tem por um filho, gente, é tão grande que eu não consigo imaginar a dor de um pai sacrificar o seu único filho. Com certeza isso geraria uma dor muito grande em Abraão. Deus poupou Abraão de sacrificar seu filho, mas Deus não se poupou de sacrificar o seu próprio filho. Abraão, ele não precisou sacrificar seu filho, porque Deus deu um cordeiro em substituição.
assim como eu e você não precisamos ser sacrificados em uma cruz, porque Deus nos deu o Cordeiro que nos substitui, que é Cristo. A gente não precisa ir para o Gólgota, gente, a gente não precisa ir para o Calvário, porque Jesus Cristo foi no nosso lugar. Essa é a grande base da nossa fé, é a base da substituição. Aquele lugar era meu. Se você olhar para uma cruz assim, tenha plena convicção, aquele lugar era seu, aquele lugar era meu, mas Deus, em substituição, sacrificou seu próprio Filho por mim e por você. Essa é a base da nossa fé, mas quando a gente fala sobre fé, toda a Bíblia fala sobre a fé de Abraão pautada nesse texto. E você agora entendeu por que esse texto ele é tão imprescindível para tudo o que se falou sobre Abraão em Romanos, em Hebreus e tudo mais. Mas eu queria falar não sobre essa tipologia necessariamente, eu queria me deter à fé. Eu queria falar sobre fé, eu queria falar sobre promessas, né? É muito comum pastores subirem em púlpitos e perguntarem assim, quem tem promessa de Deus? Né? Muito fácil, muito comum fazer isso. A gente é muito batista, sabe? A gente não fala muito sobre isso. Acho que batista e presbiteriano não gostam muito dessas coisas, porque parece muito com teologia da prosperidade. Mas, se a gente olhar para as Escrituras, você vai ver que em muitos momentos Deus faz sim promessas com o seu povo. Você não pode começar a achar que porque você quer alguma coisa, isso é promessa de Deus, entendeu? Então você não pode sair dizendo que porque você quer casar, Deus fez uma promessa com você. Não, promessa na Bíblia é algo muito sério. É algo muito sério. Agora, eu também não vejo nenhum versículo na Bíblia que vá de encontro à teologia que diz que Deus pode fazer promessa para a nossa vida. Pode prometer algo para a nossa vida. Pode falar ao nosso coração, sabe? Através dos seus profetas, através das Escrituras, enfim, principalmente das Escrituras. O fato, gente, é que Deus faz sim promessas com a gente. Eu estava ontem num casamento, celebrei um casamento ontem, daqui da juventude, celebrei outro hoje. Aí é engraçado que sempre tem aquele que chega para mim e faz, Tiago, estou tão feliz com o casamento, Tiago, estou tão feliz, mas e o meu? Na verdade, se você olhar lá no fundo da cerimônia de um casamento, sempre tem uma menina que está pensando assim, não, está muito bonito, mas o meu não chega, né? Eu não sei se você já passou por isso, né? Não, Tiago, está tudo muito lindo. Mas assim, essa menina era uma safada. Isso não foi mais de ontem não, viu, gente? É essa história que eu já ouvi da vida aí. Tiago, rapaz, eu estava no casamento, mas eu estava feliz, Tiago, mas estava meu amigo. Eu não sei como é que Deus faz isso não. Porque essa menina era uma nojenta. Você pegava os meninos da igreja tudinho. Aí agora Deus bota um caba tão bom na vida, um boy unção tão bom na vida dessa menina. Boy unção. Rapaz, essa menina era tão safada, Tiago, aí Deus vai e bota um boy unção na vida dela, um caba bênção, rapaz. Cara bênção, bota na vida dela, não bota na minha vida. Né? Ou você está aí há alguns anos fazendo vestibular e não consegue entrar, ou você está há tanto tempo fazendo concurso, não consegue entrar, sabe? Ou você está lutando contra uma determinada doença e não consegue vencer. O fato, gente, é que alguns momentos Deus faz promessas em nossa vida, para a nossa vida, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor vai se cumprir na nossa vida. A questão é que se você olhar para a vida de Abraão, isso demorou muito. Isso demorou muito, gente. Deus fez uma promessa uma vez, depois Deus passa anos, Deus faz de novo, passa anos, Deus reafirma a promessa e o negócio não acontece. Parece eu para casar, meu amigo, foi 7 anos. Eu lembro quando eu tinha acho que uns 2 anos de namoro, chegou uma mulher na igreja assim e disse, eis que eu te digo, irmão, tu vai casar com ela. Rapaz, que bênção. Quando? No tempo do Senhor. Eu falei, mentira. Mentira. No tempo do Senhor, eu falei, na hora certa, no tempo certo. Eu falei, eu sei, homem, que vai ser no tempo certo e na hora certa. Eu quero saber é quando. É quando. Porque quando Abraão, meu amigo, eu acho que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, você vai ter um filho. Aham. Benção. Passa 10 anos.
Abraão, você vai ter um filho. Aham, uhul. Chega na terceira vez, Abraão, você tá bom, Deus. Tá bom, mas faça a sua parte que eu estou fazendo a minha. Porque a questão, muitas vezes, eu não sei se você passa por isso, eu passo por isso, né? Não é saber que vai acontecer. Tem muitas promessas de Deus na minha vida, assim, coisas, sabe, que eu sinto que é de Deus para a minha vida, que eu tenho convicção que vai acontecer. O problema não é esse, o problema é quando. O problema é o tempo. Porque a gente até consegue lidar muitas vezes, com o não como resposta. Às vezes você consegue lidar com o não, às vezes você está querendo algo, aí você ouve de Deus através de alguém e diz, olha, não é de Deus para você. Amém. Você até consegue lidar com o não. Difícil é lidar com o tempo de espera daquele sim que vai se tornando tão antigo na nossa vida. Difícil é quando você tem convicção que algo vai acontecer na sua vida, mas isso demora muito. Mas isso parece que não vai acontecer. Quando a gente olha alguns textos desse trecho de Abraão, é muito interessante. Abraão pega seu filho, prepara um jumento, prepara 2 servos, bota o menino e faz, vamos embora. E no versículo 5 ele diz assim, chega perto do Monte Moriá, ele diz, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, o que é que vai acontecer? Voltaremos. Acho que a primeira coisa interessante aqui em Abraão é realmente a fé. Sabe, Deus tinha dado uma promessa a Abraão, a promessa de que ele seria pai de muitas nações. Deus dá um único filho a Abraão, para o qual se cumpriria essa promessa. E agora Deus pede para que ele mate o seu filho. E ele diz o quê? Sim. Agora é o seguinte, eu vou ali matar o menino e já eu desço com o menino. Entendeu? Abraão diz, olha, ei, fulano e fulano, eu vou ali matar o menino, mas já eu desço com o menino. Você pode pensar que nesse texto Abraão disse isso com tanta convicção, ele disse isso na verdade mentindo. Não, deixa eu mentir aqui, porque se o servo descobrir que eu vou matar o menino, não deixa eu levar o menino. Né? Mas lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que Abraão, gente, ele tinha tanta convicção de que Isaac era a promessa de Deus, que na verdade Abraão foi lá matar o menino, porque ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Abraão, ele tinha fé, gente, a ponto de, como diz o escritor, não mais Hebreus agora, mas como diz Paulo lá em Romanos 4, Abraão, ele creu contra a própria esperança. Eu acho esse versículo fantástico. Abraão, ele creu contra a própria esperança. Esperança, gente, está muito vinculada àquilo que eu vejo. É muito bom ter esperança, é muito bom ter certeza de coisas que vão acontecer. E aí eu tenho esperança. Você recebeu sua nota do Enem ontem e você tem esperança que você vai passar. Até porque você fez 800 pontos. Né? E você quer um curso que passa com 500. Então você tem o quê? Você tem esperança que vai passar. Agora, se você fez 500 pontos e seu curso parece ser de 800, aí, meu amigo, tem que ser o quê? Tem que ser fé. Na verdade, tem que ser cursinho, né? Mas beleza. Aí tem que ser fé, porque é nesse momento que você crê contra a própria esperança. A fé, gente, ela tem um quê de irracional. Presta atenção. Meu amigo, para eu falar isso, eu acho que vocês me conhecem, sabem o quanto eu sou racional, o quanto eu sou pragmático, o quanto eu coloco as coisas no papel. E eu acho que a maior dificuldade que eu tenho na minha vida são os momentos em que Deus me dá a honra de exercer a minha fé. Preste atenção. No versículo 1, a Bíblia diz que Deus provou Abraão. Provar, em hebraico, é nissá. Nissá é um tipo de privilégio. Nissá é um tipo de honra. Então, o que Deus está dizendo aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui é assim: Deus deu a honra a Abraão de ser provado. Deus deu uma honra a Abraão. Qual foi a honra que ele deu a Abraão? A honra de ir lá, exercer sua fé ao sacrificar o seu filho.
Ter a nossa fé provada, gente, é um motivo de honra. Mas qual é o problema? Nós queremos tudo na nossa vida, só não queremos depender de fé. Rapaz, eu gosto de depender, assim, de entrar o dinheiro na conta. Não é assim? Rapaz, se entrar esse dinheiro na conta, minha vida está feita. A gente gosta de depender assim, não, eu só preciso acertar tantas questões, logicamente, aí eu passo no concurso, né? Eu só preciso estudar mais e tal, eu só preciso fazer determinadas coisas e outras coisas boas irão acontecer. Ontem eu falava com um casal sobre casamento e eles estavam me dizendo assim que vão noivar. Eu falei, aleluia. Estão trabalhando? Não. Aí eu falei, vai noivar? Não, eles estavam trabalhando, mas ainda era pouca renda, era só meu período e tal. Aí eu fiz, e vão noivar? Aí eles disseram, vamos noivar pela fé. Você está rindo por quê? A gente ri, gente. Isso não é uma crítica a você, não. Realmente é irracional isso. É irracional. Porque, eu lembro quando eu casei, eu já contei essa história, né? Mas eu casei, eu noivei com a bolsa de mestrado. Era a bolsa casamento, dada pelo CNPq, né? Que eu lembro que eu pagava a casa da festa, era R$ 1.200, aí 800 era para a casa da festa, aí tinha o dízimo e tinha a CIA. Pronto, e a dela, da minha esposa já, eu já pagava a CIA dela, isso é amor, viu? Isso era amor. E o resto, meu amigo, ia se virando, ia comprando um negócio, outro tal, sabe? E se você perguntasse, Tiago, você noivou como se você não tem emprego? Eu diria, eu noivei pela fé. E meu amigo, gente, rapaz, eu vou dizer isso de mim, mas sua vida é assim também. Se você olhar para trás, você vai perceber isso. Eu lembro quando eu passei no vestibular, eu não tinha condições. Eu lembro que eu quase zerei uma prova, no final, por um milagre, eu acertei uma questão. Foi fé. Quando eu entrei no mestrado, meu amigo, eram 10 pontos, eu só tinha estudado um, que era o da minha monografia. Caiu da minha monografia. Foi milagre. Sabe? E eu fui lá com fé fazer a prova, aquela cara de quem vai fazer só estudou um ponto. Mas chega na prova assim, todo boçal. Né? Aquele vai que dá certo. Entendeu? Mas eu fui com uma convicção que eu sabia que se caísse qualquer outro dos 9, meu amigo, Deus ia me fazer enrolar, mas eu ia passar, eu sabia que eu ia passar. Aí Deus é bom, fez cair o que eu sabia mais. Que me fez ganhar a bolsa do casamento, porque Deus já estava pensando no meu casamento. Que meu amigo foi fé. Aí eu casei sem carro, eu fui alugar meu apartamento, eu só tinha um critério, que fosse perto da parada de ônibus. E por chegar na principal dos bancários, assim, aí eu fazia, pronto, tem que ser aqui. Nos bancários eu falei, não, aqui mesmo. Na principal. Né? Porque eu nem tenho apartamento, nem tenho carro. Mas casei sem o carro, sem o apartamento. Casei com a esposa, que é o que precisa. Não é não? Não é não? Casei com a esposa. Rapaz, passa uns meses assim, eu boto o pé no bucho, oro com Daiane e digo, amor, a gente vai comprar um carro. E eu vou chegar com um carro em casa, tu vai ver. Ela falou, pronto, o menino vai roubar um carro. Falei, amor, eu vou lá e eu tô indo, viu? Tô indo. Rapaz, quando eu fui chegando na concessionária, o pai da minha esposa liga. Estão onde? Nunca liga. Estão onde? Estamos aqui que a gente vai comprar um carro. E tem dinheiro? Tem não. Aí ele faz, tô indo aí. Rapaz, o caba chega, passa um cartão assim que pagou os pneus tudinho do carro. Pagou acho que umas 2 portas do carro, sabe? Eu não tinha entrada nenhuma, ele chegou, passou. Eu falei, meu amigo, eu cheguei de carrão, um Uno, 2 portas sem nada, mas era um milagre. Mas era um milagre. Cheguei um momento assim, fui comprar meu apartamento, minha mãe, corretora, ficava empurrando o apartamento, eu fazia, mãe, eu sou pobre. Compra apartamento quem tem dinheiro. Ela fez, não, porque tem uns negócios aqui da Caixa que não precisa de dinheiro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi banco não precisar de dinheiro, né? Rapaz, eu sei que eu chego lá, amanhã acho um apartamento aqui na rua, eu falo, mas não tem dinheiro não. Aí sai minha irmã me empresta que está aqui, minha irmã é rica, graças a Deus, sabe? Milagre, compra o apartamento. Minha filha, assim,
não estava engravidando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, milagre, minha esposa engravida. Gente, eu quando olho para essas coisas, e é um ótimo exercício esse de olhar para trás, sabe? Porque se você olhar para trás, você vai ver que em alguns momentos maravilhosos da sua vida, embora muito difíceis, embora assim momentos que às vezes lhe trouxe lágrimas, momentos que às vezes lhe trouxe muita tristeza, mas se você olhar para trás, você vai ver que em vários desses momentos, Deus foi fiel na sua vida. Em alguns momentos, você creu contra a esperança. Você foi além daquilo que a razão permite. Sabe? Você foi além daquilo que as pessoas iam observar e iam dizer, não tem condições para você. Mas nesses momentos, gente, Deus faz coisas tão maravilhosas na nossa vida e a gente consegue ver milagres de Deus. Milagres de Deus acontecem quando a gente crê contra a própria esperança. Isso é tudo que o mundo não ensina para a gente. O mundo a gente precisa ser extremamente pragmático e bênção nisso. Eu não estou dizendo para você sair daqui, não sair daqui e vai comprar um carro sem ter dinheiro, não. Mas o que eu digo é que existem alguns momentos maravilhosos na nossa vida em que a gente crê contra a esperança e Deus honra. Sabe? A gente age completamente contra a razão, a lógica, o mercado, a crise, sabe? Mas Deus vai lá e faz grandes milagres na nossa existência. Eu queria já encerrar passando um vídeo, uma música de Uza Raiz, né, uma música bem legal, chamada O Bilhete e o Trovão. Essa música ela diz assim, no silêncio, na calmaria que antecede a dor, no escuro, na pausa entre a chuva e o primeiro trovão. A chuva ela representa esses momentos de dor na nossa vida, mas existe um momento entre a chuva e o trovão, entre a chuva e o total desespero, sabe? E ele fala sobre esse momento. Ele diz, quando a porta recusa se abrir e eu bato em vão, quando vejo de longe o trem partir com o bilhete em minhas mãos, nesse momento seja a minha canção. Acho que o momento de você ter um bilhete nas mãos e o trem partir, sabe? O senso de oportunidade perdida, o senso de achar que você perdeu a chance de ir nesse trem, o momento onde você se isola nos silêncios da vida, sabe? Nas decepções da vida, naquele momento onde você acha que não tem mais solução, que não tem mais saída. E o principal é quando isso acontece com coisas que você tinha tanta esperança de acontecer. Tanto o bilhete em suas mãos, como o trovão nessa música, representam as frustrações daquilo que poderia acontecer, mas não acontece. Todos nós temos um bilhete nas mãos. O bilhete daquela viagem que você gostaria de fazer. Sabe? O bilhete do concurso, que você teve a chance de passar e não passou. O bilhete do relacionamento, do casamento, que você poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O bilhete daquela promoção que poderia ter existido e não existiu. Daquelas coisas que você gostaria que acontecesse, mas ainda não aconteceram. A nossa saída muitas vezes é procurar soluções racionais para isso. Mas eu acho que o principal de Abraão, em vários e vários momentos, só nos últimos dias, antes da promessa acontecer, é que Deus disse, olha, vai ser ano que vem. Mas por muitos e muitos anos, Deus se limitou somente a dizer assim, Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Em vários e vários momentos, na Bíblia pelo menos 4 vezes, o que ficou registrado nas Escrituras, pelo menos 4 vezes, Deus reafirmava a Abraão a promessa que tinha sobre a sua vida. Deus chegava para Abraão e dizia, Abraão, você será pai de muitas nações. Acho que Abraão nesse momento olhava e fazia, de novo essa promessa, Deus, mas essa promessa nunca acontece. No outro capítulo, a Bíblia diz que Deus chama Abraão de novo e diz, Abraão,
olha para os céus, você será pai de muitas nações. A única coisa que Deus fazia era: Abraão, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um plano na sua vida, Abraão. O tempo que isso vai acontecer, você deixa em minhas mãos. Agora para você, basta apenas crer. Crer, no grego, ele tem duas ideias. Ele tem a ideia de confiar, mas ele também tem a ideia de obedecer. Crer é confiar e obedecer. Crer é ter fé e continuar no caminho. Crer, gente, é nunca desistir. Crer é perseverar. Crer é não rir quando as promessas são reafirmadas. Crer é dar um passo à frente. Crer é ir adiante. Crer é ir contra a própria lógica, é ir contra a própria esperança. Crer é saber que o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Então, se o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos, Deus pode fazer todas as coisas que Ele prometeu para a minha vida. Essa mensagem talvez seja a 20ª vez em que Deus reafirma algo para você. E às vezes isso lhe entristece. Mas eu queria que você tivesse no seu coração a seguinte mensagem de Deus: se reafirmo as promessas que tenho para ti, é porque te amo, é porque vejo as suas lágrimas, vejo a sua dor. Você precisa confiar no seu Deus, de que o tempo certo vai acontecer e que as suas lágrimas serão enxugadas. Para isso, às vezes a gente precisa crer contra a esperança, contra a lógica, contra a razão.